finalzinho, a última coisa que eu queria falar sobre a redação do manuscrito propriamente dito, que são as palavras-chave. Palavras-chave geralmente são um aspecto de um manuscrito que a gente não dá muita atenção para elas. Geralmente as revistas obrigam a gente a fornecer de 3 a 10 palavras-chave, e a minha experiência como editor é que claramente os autores não ligam muito para isso. O problema é que as palavras-chave elas são um aspecto crucial para que outras pessoas encontrem o nosso trabalho. Dependendo do mecanismo de busca que a gente usa quando a gente está procurando por referências bibliográficas, essas buscas elas vão procurar pelas expressões que a gente está interessado, as palavras que a gente está interessado, no título, no resumo e nas palavras-chave. O Google Scholar, por exemplo, ele é capaz de procurar dentro do manuscrito, é uma ferramenta muito poderosa. Mas o Web of Science, por exemplo, não é capaz de procurar as informações no corpo do trabalho. Então a busca fica restrita a título, resumo e palavra-chave. Nesse sentido, as palavras-chave são um complemento super importante para a gente atrair visibilidade para o nosso trabalho e aumentar a probabilidade de o nosso trabalho ser encontrado. O tempo inteiro, a gente está partindo da premissa nesse curso aqui de que o nosso trabalho foi encontrado por quem está buscando. E a pessoa vai decidir se ela vai querer ler ou não o nosso trabalho, vai querer citar ou não o nosso trabalho. Agora eu vou dar um passo atrás e chamar a atenção de que o primeiro aspecto absolutamente crucial nessa história toda é o nosso trabalho ser encontrado pelas pessoas no momento em que elas estão fazendo busca. Seja essa busca no Web of Science, no Google Scholar, no Scopus ou em qualquer outra base de armazenamentos periódicos. Nesse sentido, a gente precisa salientar novamente a importância de um bom título. Um bom título, ele traduz em poucas palavras e com acurácia o conteúdo do trabalho. Um bom resumo faz exatamente a mesma coisa. Ele dá uma ideia do contexto geral, do objetivo do trabalho, apresenta os resultados e fornece uma conclusão. As palavras-chave são um complemento ao título e ao resumo, de modo que aquela pessoa que está fazendo a busca vai aumentar a probabilidade de encontrar o nosso trabalho. Para isso, então, a gente tem algumas poucas instruções que vale a pena. Vale a pena prestar atenção. A primeira coisa é tente usar termos que são muito gerais. Você pode perguntar, mas o que é geral na minha área? Bem, cada área vai ter o que é geral, mas eu estou falando que essas palavras-chave você vai botar no seu próprio trabalho. Um exercício que eu sempre faço para tentar imaginar se aquela palavra-chave é geral ou não é, eu me vejo fechando os olhos, escrevendo, procurando por essa palavra-chave. Eu, interessado, na hora que eu estou buscando, eu consigo me imaginar colocando aquela palavra-chave? Se eu não conseguir me imaginar colocando aquela palavra-chave, talvez aquilo indique que ela é específica demais. Uma outra indicação que ajuda bastante, palavras gerais, amplas, elas geralmente são aquelas usadas nos tais dos índices remissivos que eu havia falado para vocês. Que é aquele índice que tem no final dos livros, que a pessoa procura por palavras ali, e ele diz onde aquela palavra é mencionada, onde aquele termo é mencionado no livro, indicando a página. As pessoas que constroem remissivos são essas pessoas que têm essa sensibilidade de saber se aquele termo é geral ou amplo o suficiente para ele ser incluído no remissivo. Afinal de contas, o remissivo ele não contém todas as palavras que estão no livro. Ele é uma amostra dos temas importantes, dos temas que são gerais. Portanto, a partir do conteúdo geral do livro, essas pessoas que constroem remissivo tiram uma amostra de palavras que são aquelas gerais o suficiente que as pessoas podem ter interesse em buscar. Tudo que é demasiadamente específico geralmente não consta no remissivo. Então, se você for abrir um remissivo de um livro na sua área, você pode ter noção de temas gerais, palavras gerais que podem ser usadas. Uma terceira e última dica que eu costumo dar para as pessoas é o seguinte: bem,
você deve ter lido uma série de trabalhos para construir o seu próprio manuscrito. Alguns desses trabalhos devem ter sido mais ou menos influentes, estão mais ou menos relacionados ao conteúdo do seu trabalho. Legal. Encontre aqueles 3, 4 artigos que foram absolutamente centrais para a construção do seu trabalho. Aqueles que você usou como referência, como fonte de inspiração, no qual você buscou outras referências. E olha, o que essas pessoas usaram, o que esses trabalhos usaram como palavra-chave. E aí você pode usar, essas palavras-chave são pertinentes para o meu trabalho? Eventualmente, algumas dessas palavras-chave citadas por esses trabalhos que foram super importantes para vocês, também são úteis para o trabalho que vocês estão desenvolvendo. E eventualmente elas podem ser usadas. Ah, Glauco, mas isso é plágio? Bem, não existe plágio de palavra-chave. Palavra-chave é um mecanismo que a gente tem para procurar encontrar outros trabalhos. E é pura e simplesmente uma palavra ou uma expressãozinha. Então a gente tem liberdade total de escolher aquilo que a gente julgar que é pertinente para caracterizar o nosso trabalho. Então essas são algumas dicas que podem ajudar muito a gente escolher boas palavras-chave. Outra coisa importante que acontece muito é a redundância entre palavras-chave e o título. Imagina o seguinte, no momento que a gente está colocando palavras-chave, é como se a gente estivesse colocando iscas adicionais para as pessoas morderem e acharem o nosso trabalho. Se a gente repete a mesma isca que está no título, a gente está criando redundância desnecessária e minimizando a chance das pessoas encontrarem o nosso trabalho. A gente não está botando iscas adicionais. Se as palavras-chave que a gente escolhe são diferentes das palavras que já estão contidas no título, portanto, então, a ideia é que a gente está maximizando a chance das pessoas encontrarem aquele nosso trabalho no meio de um oceano de trabalhos que estão saindo todos os dias e sendo publicados. E basicamente isso que a gente está competindo, pela atenção dos nossos leitores. Vocês podem me perguntar, eu posso repetir palavras que já estão no resumo? A lógica seria basicamente parecida, não é verdade? Aqui eu vou dizer para vocês uma coisa. Se existem palavras-chave que você pode usar e caracterizam bem o seu trabalho e que elas também não estão citadas no seu resumo, eu dou uma força. Porque afinal de contas, se os buscadores estão usando os títulos, os resumos e as palavras-chave, quanto mais você diversificar essas palavras, maior a chance de você ser encontrado. Se for absolutamente impossível, e eu confesso que isso já aconteceu comigo algumas vezes, eu uso palavras que estão contidas no resumo. Infelizmente, não consigo diversificar o suficiente. Mas sempre que eu posso usar palavras que inclusive não estão contidas no resumo, eu uso esse recurso, porque eu quero toda e qualquer chance de fisgar um novo leitor. Em contraposição a usar termos gerais, estou dizendo aqui, evite informações muito específicas. E o que são essas informações muito específicas? De novo, isso vai depender muito de qual área você está trabalhando, mas, por exemplo, um detalhe metodológico que você usa. Aquilo ali é um detalhezinho. Algumas pessoas acham, mas esse método foi o que eu mais fiz no meu mestrado, ou o que eu mais fiz no doutorado. Eu passei 80% do tempo pipetando. Eu entendo, você pode até ter gastado muito do seu tempo com isso, mas isso é um procedimento periférico no seu trabalho, no sentido de que ele é simplesmente um procedimento. Todo mundo que vai estudar determinada coisa, essa coisa que você estudou, tem que fazer isso. Então eu não sinto que esse procedimento metodológico deva ganhar relevância de constar como uma palavra-chave. Ou um método estatístico trivial que todo mundo usa, as pessoas querem colocar como palavra-chave. Ou qualquer outro detalhe que você julgar que não é absolutamente crucial para caracterizar a sua história. A natureza do que é geral e do que é específico, obviamente, vai depender do trabalho de vocês, da área de vocês, mas tenham essa sensibilidade para saber o que você acha que pode ser usado para encontrar o seu trabalho e o que você acha que, se você usar, quase nenhuma pessoa no planeta vai digitar aquilo. Um exemplo clássico é a localidade de estudo. Se eu coloco floresta amazônica, eu consigo imaginar as pessoas digitando floresta amazônica para tentar encontrar um determinado trabalho.
mas eu acho extremamente improvável que as pessoas digitem Itacoatiara, que é uma cidade no meio da floresta amazônica, para procurar o seu trabalho. Eventualmente vai ter um dia alguém que vai digitar Itacoatiara no Web of Science, mas eu acho que a probabilidade disso acontecer é muito baixa. Entretanto, eu gosto de acreditar que todos os dias tem centenas ou milhares de pessoas que digitam Amazon Forest no Web of Science para encontrar coisas sobre floresta amazônica. Então, localidade de estudo, na esmagadora maioria dos casos, não pode ser sempre, mas na esmagadora maioria dos casos parece um detalhe demasiadamente específico que poderia ser substituído por alguma coisa mais geral e que eventualmente vai aumentar as chances de você ser fisgado. Uma curiosidade que eu acho importante mencionar, porque muita gente não sabe, a gente pensa que palavra-chave tem que ser uma única palavra, mas é permitido que a gente use expressões compostas por mais de uma palavra e que contam como uma única palavra-chave. Então, eu estou citando algumas. Forrageio ótimo é uma expressão extremamente comum na área de ecologia comportamental e, apesar de serem duas palavras, elas contam como uma única palavra-chave. Outra é sucessão ecológica. Novamente, é uma expressão comum, amplamente usada. Se você for olhar nos reminiscivos dos livros de ecologia, vai estar lá sucessão ecológica e não separadamente sucessão e ecológica. Essa expressão vem sempre como um combo. Ou então efeito de borda, nesse caso aqui tem 3 palavrinhas que são usadas, e todas elas nesse caso aqui são usadas como uma única palavra-chave. Basicamente, sobre palavra-chave, era isso que eu tinha para falar, não é muita coisa, mas são algumas dicas interessantes e importantes que vocês podem usar na hora que vocês estiverem procurando, escrevendo o trabalho de vocês, ou mesmo estiverem pensando na busca por outros trabalhos. Se vocês digitarem palavras mais amplas, vocês enxergam um leque de possibilidade maior. Quanto mais específicas forem as palavras que vocês estiverem digitando, mais restrito vai ser o conjunto de artigos que vocês vão encontrar e eventualmente vocês podem estar deixando de encontrar outras coisas que são super importantes, mas que não foram enxergadas porque você colocou uma palavra de escopo muito restrito. Tudo bem? Alguma dúvida sobre palavra-chave? Alguma crise existencial? Tá. Agora, eu queria falar sobre o último aspecto da redação do manuscrito. Não necessariamente é o último aspecto que você vai trabalhar no manuscrito. Na verdade, eu gosto de imaginar que ele deva ser um dos primeiros aspectos que você vai trabalhar no seu manuscrito, que é a questão de quem vai ser incluído como autor e um detalhe adicional de qual é a ordem desses autores. Assim como a questão do plágio, autoria e ordem das autorias são aspectos da vida acadêmica sobre os quais a gente fala muito pouco no Brasil. Basicamente, não existe nenhuma regra bem consolidada. Em alguns países, por exemplo, está absolutamente cristalizado na cultura acadêmica de que o primeiro autor ou o último autor são as posições de destaque. Então, o primeiro autor vai ser o autor para correspondência, ou o último autor vai ser o autor para correspondência, o líder intelectual, a pessoa que conduziu o trabalho. Na nossa cultura, entretanto, existem alguns laboratórios que usam esse tipo de critério, mas eu conheço também vários outros em que esse critério não existe. Então, realmente essa cultura não está impregnada ainda no nosso ambiente acadêmico e a gente nunca parou realmente para discutir esse tipo de coisa. Na verdade, muito mais do que discutir a ordem, eu acho que a gente ainda está no estágio anterior de discutir quem entra e quem não entra no manuscrito, quem deve e quem não deve ser autor do trabalho. Esse slide tem deliberadamente pouco texto, porque geralmente o que eu faço nesse momento, eu jogo essa pergunta para vocês e em cima das respostas do que vocês falam, eu construo o restante da aula. Eu queria então perguntar, e aqui eu queria direcionar essa pergunta no primeiro momento para os alunos, seja de graduação ou de pós-graduação. Quem vocês acham, o que determina que uma pessoa é ou não é autora do trabalho? Quem está fazendo a pesquisa, no sentido de quem está coletando o dado.
Quem escreveu o trabalho? Quem ajudou a analisar? A gente agora tem vários critérios. Então, quem coletou o dado, quem ajudou a escrever, quem ajudou a analisar. Ótimo, temos 3 critérios até agora. A gente pode adicionar mais outros critérios? Quem participou? Qual discussão? Da concepção do trabalho? Da discussão dos resultados. Quem contribuiu intelectualmente de alguma maneira para a concepção do resultado, do trabalho e para a discussão dos resultados. Ok, 4. Acho que quem fez estatística também. Quem ajudou nas análises aqui? Está contemplado. Mais alguém? Tá bom. Vamos ficar com essas 4 possibilidades aqui e agora eu pretendo tornar esse assunto um pouco mais pantanoso e essa dicotomia entre é ou não é autor um pouco mais complicada, tudo bem? Suponha que você esteja agora num laboratório e que você como aluno de pós-graduação ou de graduação está tomando uma parte dos dados. E o seu laboratório tem um técnico de laboratório, ele está lá dentro, ele ganha para estar lá, ele é funcionário da universidade, da instituição na qual você está trabalhando. Como função dele, o seu orientador pede para que ele participe, para que ele colete uma parte dos dados para você. Tudo bem? E assim como ele coletou, ou ele fez a parte de bancada, ou ele te ajudou no campo de alguma maneira, como técnico do laboratório, assim como ele te ajudou, ele vai ajudar todos os outros alunos que passarem no laboratório ao longo de todas as gerações. Ele é autor do trabalho? A gente tinha dito inicialmente que quem ajuda a coletar dado, quem coleta dado é o autor do trabalho. Eu estou inserindo um componente de complicação nessa história. O técnico do laboratório ajudou a gente a coletar os dados, foi super importante. Ele é autor? Eu não tenho posicionamento, tudo bem? Como eu disse, isso na nossa cultura é muito complicado. Eu quero saber o que vocês estão achando, e quem acha que sim, porque sim, quem acha que não, porque não. A ideia é que a gente discute essas coisas, não tem resposta certa. Por que você acha que não? É a função dele, do trabalho dele. Não é qualquer pessoa que chegar ali, ele vai ajudar você. Então ele vai participar em todos os trabalhos. Tá bom. Seu argumento é de que ele não deveria ser autor, uma vez que ele está ganhando a função dele, o emprego dele é coletar esse tipo de informação. Eu não poderia dizer a mesma coisa do seu orientador? A função dele é te ensinar? Então ele não deveria ser autor? Eu só estou querendo provocar. Esse é um dos meus spots preferidos. Eu acho que não pareceria que ele ajudou na coleta, porque ele te ajudou porque ele sabe onde encontrar o e tudo mais. Mas, por exemplo, você vai inventar, você vai fazer uma cozinha, você vai cozinhar, você vai olhar no livro de receita, aquele dia você vai falar o que você tem que pegar demais. Então, quem fez aquela receita vai ser o cozinheiro, na verdade o cozinheiro é você, sempre está fazendo aquilo. A pessoa, ela sabe onde encontrar demais, ela está te ajudando com isso, mas quem está fazendo o trabalho é você. O exemplo que eu estou tentando vender aqui para vocês é o técnico que de fato ajuda na coleta do dado, tudo bem? Ele não está simplesmente, ele é responsável por uma parte da coleta. E eu não sei nesse tipo de situação qual é o procedimento que a gente deveria adotar. Só um segundo, a gente tem uma pergunta. Eu acho que vai depender da situação. Não há uma regra consolidada. Dependendo do orientador de trabalho, dependendo da complexidade das análises, dependendo das capacidades dos membros da equipe em fazer ou não fazer tais procedimentos, aí cabe a decisão do coordenador da pesquisa. No meu caso, eu sou geólogo. Treinamento para uma série de coisas, para análise laboratorial,
inserir um elemento, um fator de decisão que eu gosto bastante e que eu uso pessoalmente no meu trabalho é o seguinte: isso é uma perspectiva pessoal, eu não estou tentando vender isso como generalidade, mas é muito na linha que você está dizendo. Qualquer pessoa, na minha concepção, que contribuiu com um elemento absolutamente fundamental para o trabalho e que eu ou outro membro do trabalho não éramos capazes de fazer, essa pessoa então deveria ser contemplada como autor. Ou seja, é alguém que agregou algo ao meu trabalho que eu ou qualquer um dos meus associados não poderíamos fazer sozinhos. Ou seja, essa pessoa então funcionou como uma peça fundamental para que a gente pudesse construir o conjunto. No caso do técnico do laboratório, portanto, nessa situação aqui, eu fico imaginando o seguinte: o trabalho é muito pesado e o técnico está simplesmente dando uma força e ajudando como um braço a mais. Eventualmente, nesse caso, pelo meu critério de decisão, ele não entraria, porque ele é simplesmente alguém que está dando um apoio. Agora, se ele fosse responsável por fazer uma técnica que ou eu, ou o meu aluno, o meu orientado, não sabemos fazer, eventualmente cai no critério que você está usando, que é, eventualmente, ele entra como autor do trabalho. Então, esse critério, muito mais do que a pessoa está fazendo, eventualmente a gente se perguntar qual é a contribuição dessa pessoa para o conjunto do que está sendo gerado. Isso talvez seja uma possibilidade frutífera. Aqui entra uma questão também, eu estou colocando uma solução e eu vou colocar um terreno pantanoso na minha própria resposta. Eu sei, eu coletei os dados, eu tenho um experimento, está tudo bonito, eu tenho uma ideia de como fazer as análises estatísticas, mas eu estou inseguro. Aí eu faço uma pergunta para o estatístico. Eu estou pensando em fazer desse jeito, desse jeito, desse jeito. Está correto? Eventualmente ele vai dizer que eu estou certo, eventualmente que ele vai estar errado, mas ele está funcionando como um consultor. Meu amigo estatístico é ou não é autor do trabalho? Não, Rogério. Eu discordo um pouquinho da sua postura. Então, vamos lá, discordâncias, vamos lá, por quê? Eu acho que mesmo que o cara possa ter uma técnica especializada, a gente está jogando peso demais no resultado, talvez o produto da ciência seja mais o que você trabalha em cima desse resultado intelectualmente. Porque senão no futuro, quando tiver uma inteligência artificial capaz de bolar uma técnica, você não faz aí o computador será o autor, só assim, uma colocação bem exagerada, um cenário hipotético. Eu acho que se você pode tanto perguntar para o seu colega no departamento, quanto pagar uma fonte de consultoria estatística, então é uma coisa que ele não vai ter. Se o cara pensou no delineamento é outra coisa, tá? Mas se for só uma aplicação de uma técnica que ele usou uma expertise dele, eu acho que isso está dentro do pacote que eu esperaria do salário dele para a universidade. Ele pode dizer não. Mas não é assim que eu sei assim, bem pantanoso, normalmente não é assim que é parado. Acho que no mundo inteiro, normalmente os estatísticos sempre contribuem com muitas análises, não se acaba com tempo. Então, tem vários elementos aqui que eu queria aproveitar para a gente conversar. Vou começar com esse primeiro do detalhe estatístico. Estatística é uma coisa, como eu já disse aqui em algum momento, é super importante, mas a gente tende a sobrevalorizar em alguns aspectos, inclusive na maneira como a gente está escrevendo o nosso trabalho. Eu fico me perguntando também quantas outras conversas a gente não tem, consultas a gente não faz a outras pessoas que provêm inputs importantes para o trabalho e que em nenhum momento a gente considere convidar essas pessoas, ou às vezes conversas de corredor e coisas desse tipo, que foram importantes para a gente consolidar nossa ideia e construir o nosso trabalho como ele é. Então, nesse momento, se é simplesmente uma consulta para saber se está certo, se está errado, ou qual caminho eu devo seguir, eu encaro isso como um questionamento que eu faço para vários dos outros colegas, não só sobre estatística, mas sobre qualquer outro aspecto. E se para cada pergunta que a gente fizer a resposta, o pagamento for um artigo, basicamente o que a gente vai acontecer é assim, ou a produção de todo mundo vai aumentar muito, ou as pessoas vão parar de conversar entre si, né? Essas são as duas possibilidades. Outra coisa que o Rogério tinha colocado era que algumas coisas, alguns assuntos, a pura técnica efetivamente de fazer, de complementar aquela lacuna, eventualmente não justifica a inclusão do trabalho, porque não tem uma contribuição intelectual maior. Eu tendo a concordar com isso.
mas eu devo confessar que uma parte do meu posicionamento ele já é um pouco enviesado para a nossa realidade local brasileira. Eu já fui de banca de vários alunos de mestrado, por exemplo, eu tinha certeza absoluta que a contribuição intelectual dos caras tinha sido praticamente desprezível. Os alunos funcionaram como coletores de dados, ou como um técnico que foi lá e não tem uma participação intelectual, seja na concepção do problema ou na discussão dos resultados propriamente dito. Se a gente aplica essa lógica rigorosamente, esse aluno não deveria ser autor do trabalho, do próprio trabalho de mestrado dele. Então, se a gente for demasiadamente rigoroso com esses critérios, a gente vai entrar num terreno muito complicado, que é o orientador se questionando se o próprio aluno que coletou o dado deve ou não deve ser autor do trabalho. Então, eu devo confessar que a minha perspectiva ela é um pouco mais simplista, mas ela se conforma talvez de maneira mais simples ou de maneira mais geral à realidade nacional. Isso são complicações, tudo bem? Estou aqui externalizando algumas perspectivas com base na minha experiência, provavelmente professores aqui dentro têm outras perspectivas diferentes, experiências diferentes. Só mostra pra gente que esse é um tipo de assunto, autoria de trabalho, que parece uma coisa meio óbvia, né? Os livros de redação científica sequer têm capítulos sobre autoria, mas foi uma coisa que eu realmente me senti compelido a colocar nesse curso, porque eu percebi que não só entre os alunos, mas entre os próprios docentes, não existem visões consolidadas sobre praticamente nada disso que a gente está falando. Para cada ponto de vista que foi mencionado aqui dentro, eu tenho certeza absoluta que existe pelo menos uma visão discordante, ou uma outra situação que põe um contraponto, ou alguma situação pantanosa, no qual uma regra supostamente muito clara passa a ter uma aplicação complicada. Não, só um comentário. A impressão que eu tenho é que a pressão das agências, particularmente da CAP, por produção, parece que ampliou esse problema. Eu já ouvi histórias, não sei se são verdadeiras ou não, pessoalmente não conheço ninguém, mas já ouvi histórias de chefes de laboratório, coordenadores de laboratório, que tem uma regra simples. Usou qualquer equipamento. Exatamente. Usou o meu laboratório, o meu nome está. Aí o cara tem 50 artigos publicados num ano, que dá quase um por semana. Um por semana. Ele descansou uma semana, dá um por semana. Isso para mim é mais do que uma dúvida. Para mim isso beira a ética. Tenho que concordar fortemente. A colocação é: em alguns laboratórios, uma regra verbalizada ou não, estabelecida ou não sei até que ponto existe algum acordo escrito em relação a isso, mas especialmente em laboratórios da área de molecular ou grandes laboratórios que têm muitos equipamentos, eu entendo perfeitamente que esse pesquisador ele investiu muito tempo em montar aquele laboratório, ele foi competente em angariar dinheiro para conseguir todos aqueles equipamentos. Ele deve ter um trabalho desgraçado para dar conta, de fazer a prestação de contas desses equipamentos, manter os reagentes e todas as coisas compradas, todos os produtos, os insumos que são usados no laboratório. Eu posso imaginar que exista muito problema, muitas complicações envolvidas com isso. Entretanto, a partir do momento que ele coloca um pedágio, a regra de que você usou qualquer coisa aqui dentro do meu laboratório, eu sou autor do trabalho, eu tento concordar contigo que a gente está no limiar aqui de uma questão ética muito crucial, né? Isso é verdade, isso se justifica. Existem embates, discussões acaloradas sobre isso, porque na área de genética, por exemplo, isso parece ser um procedimento padrão e as pessoas não estão muito preocupadas em relação a isso e das questões éticas envolvidas aí. Eu conheço algumas outras pessoas com laboratórios de ecologia grandes também que fazem análise, que isso também parece ser procedimento padrão. Em ecologia isotrópica, que demanda equipamentos complicados, isso também parece ser um procedimento padrão. E a gente precisa se perguntar até que ponto qual que é a contribuição intelectual daquela pessoa. Se ao final das contas a pessoa usou o laboratório e esse cara pegou o manuscrito, depois deu contribuições importantes na concepção do projeto, ajudou na coleta de dados, ajudou na redação, propôs ideias novas, eu
eu acho que nesse caso fica evidente que essa pessoa, esse líder de laboratório, merece ser coautor. Agora, eu conheço casos, inclusive, que a pessoa sequer sabe que o nome dela estava naquela publicação. Uma vez presenciei uma cena das mais bizarras que um dia eu vou colocar no meu livro de memórias. Estava ao lado de um colega, um desses grandes chefes de laboratório, na biblioteca, naquela época que eu ia à biblioteca de manhã, olhar os periódicos que chegavam. Esse professor estava do meu lado, ele estava vendo outras revistas, a gente não era da mesma área, mas a gente conversava, tinha um papo bom assim, e ele abriu uma revista e disse: "Ih, eu sou autor desse trabalho!" E começou a rir. Ele nem sabia que aquele trabalho que havia sido publicado naquela revista que ele tinha acabado de abrir, ele não sabia que estava escrito. Então, o currículo Lattes dele tinha aumentado ali, ele nem sabia que tinha aumentado, porque ele provavelmente teve uma participação marginal em todas as concepções da palavra na realização do trabalho. A questão do laboratório, na minha opinião, no máximo que pode caber é sessão de agradecimentos. Pois é. Só um segundo. Eu tento concordar muito com você. Agora, eu fico me colocando, agora não só tornar a questão cinzenta. Eu fico me colocando na posição do aluno de graduação. O meu orientador, em particular, não tem um laboratório. Ele acabou de ser contratado. Eu quero muito trabalhar com uma coisa e ele aceitou colaborar. O meu orientador aceitou me orientar com o que ele não gosta. E aí a gente vai lá e fala para o meu colega de departamento: "Olha, você tem um campo legal, a gente está querendo trabalhar com isso. Ele pode usar o seu laboratório?" Aí o pessoal fala assim: "Pode, mas eu tenho que ser coautor do trabalho." Aí a gente tem duas opções: ou a gente aceita esse pacto, ou a gente diz para ele: "Não, muito obrigado", e o aluno vai ter que mudar completamente de assunto nesse caso. Então, assim, eu não sei exatamente o que eu faria. Na verdade, eu tento acreditar que eu tomaria a segunda posição e falaria assim: "Então, sinto muito, valeu, muito obrigado, vou procurar ter um outro colaborador." Mas eu fico imaginando que vários alunos de pós-graduação, vários profissionais recentemente contratados, cederiam a esse pacto corrupto para que o negócio fosse para frente. Então, não é uma situação trivial. Eu concordo totalmente com você, mas eu consigo imaginar determinados cenários não muito implausíveis, no qual as pessoas são compelidas a concordar com esse acordo. Aqui a gente tem um comentário. Ele é o único que aceita que faz aquelas condições de você fazer os seus. Mas deveria ter um reconhecimento não necessariamente O que ele é o autor? Ela está dizendo que pesquisa clínica, algumas vezes a equipe que conduz o projeto não é a primeira autora do trabalho, não é o... E eles não são autores. Por que eles abrem mão? Eles ganham dinheiro. Também. Eles precisam de uma técnica. Não, vai muito dinheiro. Mas assim, ele é responsável, e eu acho justo que ele é responsável realmente por simplesmente morre as condições da pesquisa. Ou acontece qualquer coisa, ele é responsável por isso. Mas a questão é, ele é uma técnica que ganha para a coleta de dados é eficiente. É a mesma coisa que a gente não pode Nesse caso em particular, tem um livro bem bacana, um cara chamado Paul Baker, que ele fala exatamente sobre a indústria farmacêutica e a indústria de testes. É um livro bem bacana. E foi uma leitura assustadora no sentido de que você começa a perceber que existiam milhões de interesses envolvidos ali, muita grana rolando. E na maior parte dos casos que a gente está falando aqui, a recompensa é por simplesmente ter um currículo melhor ou conseguir mais financiamento.
Mas nesse caso aqui, como é prioritariamente isso, ou se a recompensa existe, ela é muito pequena comparado com, por exemplo, a indústria farmacêutica que tivesse escrito. Então aqui entra um componente adicional de complicação, que é muito dinheiro envolvido, e aí assim, a gente entra num terreno ainda mais pantanoso, porque a gente está falando de interesses financeiros que não são triviais, está falando de uma indústria bilionária, que tem um lobby poderoso num monte de países, e que é capaz de fazer coisas realmente assustadoras, como esse livro mostra. Então, eu acho que as questões éticas envolvidas aí têm camadas adicionais de complicação que são terríveis. E a minha sugestão é, se você puder não meter o pé nisso, eu acho que você vai ser mais feliz na sua vida. Talvez você não fique rica, mas você vai ser mais feliz, perdão. Sobre a sua visão sobre a questão da quantidade, tem a questão do selo no autor, a ordem, mas não podemos fazer isso com quantidade. Legal, isso é uma outra questão que sempre emerge, obrigado por ter me lembrado disso. Existe uma dúvida muito generalizada, é quantos autores parecem razoáveis para um determinado artigo. E o que eu posso te dizer com alguma tranquilidade é que não existe regra. Uma das coisas que me parece muito claras é o seguinte, é bem comum, em equipes de colaboração internacionais, você tem muitos autores. Então você tem vários grupos de pesquisa trabalhando, coletando dados em diferentes países do mundo. E, obviamente, na hora que eles forem publicar esse trabalho, demanda a inclusão de um conjunto muito grande de pessoas. Eu acho que o exemplo mais clássico disso aqui é o genoma humano. O genoma humano demorou quase 20 anos para ser completado, envolveu laboratórios literalmente do planeta Terra inteiro, e, se eu não me engano, o artigo publicado na Science Nature, eu não lembro, tinha mais de uma página de autores. Era realmente gigantesco, isso que todas as pessoas importantes envolvidas estavam sentadas lá. O IPCC, esse painel internacional que monitora o clima, algumas vezes eles também publicam trabalhos em revistas grandes, compilação de dados em escala planetária, e aí o IPCC, como ele é composto por um conjunto grande de pesquisadores, geralmente os trabalhos publicados têm um montão de autores. Então, nesses casos, como a gente está falando de um conjunto de dados muito grande, de um trabalho claramente colaborativo, interdisciplinar, faz todo sentido do mundo. Por outro lado, causa um certo estranhamento e um certo mal-estar quando as pessoas publicam notas, e as notas aqui eu estou falando de trabalho de uma página e meia, e aí para uma nota, uma quantidade de dados absolutamente irrisórias. A gente tem 3, 4, 5, às vezes 10 autores. Em algumas áreas da biologia, isso é particularmente comum. Tem algumas pessoas que têm currículos numerosos, com muitos artigos, predominantemente compostos por notas, e para piorar, notas com muitos autores. Eu já estive na banca de um concurso, na posição de avaliar se aquela instituição contrataria ou não pessoas, e eu me deparei com um candidato que na época tinha mais de 60 trabalhos publicados, parecia uma coisa realmente impressionante quando comparado aos outros candidatos. Mas nesse total de artigos, se eu não me engano, mais da metade desses artigos eram notas, e se a gente olha para o conjunto da obra, ele não era primeiro nem último autor da esmagadora maioria dos trabalhos. Então, ele tinha um currículo aparentemente volumoso, com muitas publicações, mas eram publicações modestas, contribuições pontuais, e ele estava sempre num bolo, junto com outras pessoas, e ele nunca era o líder intelectual do que ele estava fazendo. Então, apesar de ele ter um currículo com mais publicações do que outros candidatos, ele não causou uma boa impressão na banca. Então, existe a contrapartida que é do outro lado, que é autor demais para dado de menos. Um professor meu, muito crítico, assim, sarcástico, de um senso de humor muito ácido, algumas vezes eu estava na biblioteca lendo os meus artigos também, ele chegava, não era dado a falar muito, ele ficava lá olhando as coisas dele, tomava nota numa cadernetinha lápis assim, e eu lembro claramente do dia que ele levantou assim, jogou a mesa assim, nossa, esse artigo aqui tem mais autor do que dado, e foi embora. E aí depois eu fui procurar, de fato era uma notinha pequenininha, acho que tinha 12 ou 13 autores e ela tinha meia página, era uma coisa realmente ridícula assim. Então, isso acontece e pega mal. Você pode achar que você está arrasando no seu currículo, mas você não vai enganar a sua banca. Tem um outro problema também, que é o tomar lá da cá, né? Tem muitos laboratórios que a gente pensa, vocês têm mais de um desses
nada, você vai entrar e tudo que você quiser também. Exatamente. Eu concordo contigo que talvez a avaliação da CAPES tenha funcionado como uma pressão externa que fez aflorar esse senso de oportunismo em algumas pessoas, em alguns pesquisadores. E uma das maneiras que você... Uma coisa curiosa, eu não sei quantos de vocês sabem disso, mas na avaliação da CAPES, dos programas de pós-graduação, suponha que nós dois pertencemos ao mesmo programa de pós-graduação e estamos sendo avaliados. Se nós publicamos um artigo junto, o artigo vai entrar 2 vezes no relatório CAPES. Ele entra no meu nome e no nome dele. E até hoje, o programa que gerencia os dados, que antigamente era o Coleta e agora é o Sucupira, ele não é capaz de descontar o efeito de que nós dois somos autores do mesmo trabalho. Aquele nosso fato entra 2 vezes. O pessoal da informática está trabalhando nisso e todo ano eles dizem que isso vai ser resolvido. Mas vários programas de pós-graduação descobriram que isso é absolutamente sensacional. Se professores se associam com comodidade, eles inflam artificialmente o número de artigos publicados dentro pelo programa naquele ano. Então, além da cobrança, existem táticas corruptas dadas a fragilidade do sistema de avaliação. Isso é uma outra característica importante que a gente precisa mencionar. E ainda existe uma outra coisa super importante que a gente precisa saber, é o seguinte: os programas de pós-graduação, para atingirem os critérios de avaliação, são obrigados a tomar algumas decisões. E algumas dessas decisões, infelizmente, elas são impopulares entre os alunos e algumas vezes impopulares entre os docentes. Para um docente permanecer credenciado no curso de pós-graduação, ele precisa atingir um patamar mínimo de produtividade num triênio ou num quadriênio, vai depender do programa de pós-graduação. Esse patamar mínimo, obviamente, depende de programa para programa e é definido pelo colegiado daquele programa. Alguns docentes, infelizmente, não atingem esses patamares. Quando eles pedem para ser recredenciados, algo que ocorre aí de 3 a 5 anos de frequência, dependendo do programa, eles não podem ser recredenciados. Não ser recredenciado significa perder a possibilidade de receber alunos no futuro. O que vários programas de pós-graduação fazem, e eu já vi isso acontecer, inclusive bem perto de mim, é um colega meu, um cara que eu sou bem amigo, está próximo do recredenciamento, não atinge os patamares necessários, eu coloco o cara dentro de artigos que eu estou publicando, em que a participação dele foi periférica, nula ou desprezível, eventualmente ele até atrapalhou, mas no final das contas ele entra, atinge os patamares mínimos de produtividade e ele acaba sendo recredenciado num próximo pedido. Esse tipo de coisa acontece. Ou cria-se uma orientação fantasma, em que o nome da pessoa está no papel, ele acaba entrando compulsoriamente como autor do trabalho depois, mas a participação intelectual foi muito pequenininha. Então esse é um outro tipo de pacto corrupto que acontece com uma certa frequência. Um assunto particularmente pantanoso nessa história da coautoria é o seguinte: o orientador compulsoriamente é autor do trabalho, ou seja, pelo fato dele ter sido seu orientador, isso necessariamente conduz ele a ser autor do trabalho? Isso é um tipo de coisa que, especialmente no Brasil, a gente não tem uma discussão séria sobre isso. Eu conheço dezenas de pesquisadores, atualmente já empregados ou que acabaram de defender, especialmente nos Estados Unidos e na Austrália, que publicaram as suas teses de doutorado sem os seus respectivos orientadores, e saliento, isso não foi uma questão conflituosa. Faz parte da cultura em determinados lugares, em determinados laboratórios, de que o produto do doutorado emana do aluno e o orientador está ali simplesmente para dar a direção e ele vai abrir mão de ser autor dos trabalhos dos alunos de pós-graduação. Algumas vezes, se ele participou bastante, ele pode até entrar, mas está muito claro que não é uma obrigação, não é porque você produziu alguma coisa que você vai, e que o orientador vai ser autor. Aqui no Brasil ainda existe uma questão ainda mais pantanosa. Existem alguns alunos de pós-graduação que publicam trabalhos paralelos à tese. Ou seja, eles não estão exatamente relacionados ao conteúdo do trabalho que está sendo desenvolvido. Mas ainda assim, os orientadores acham que, apesar de não terem tido nenhuma participação naquele trabalho, por ser orientador ele precisa entrar. Eu realmente acho que essa questão é extremamente complicada
E a gente não precisaria discutir essa questão a fundo se todos os orientadores estivessem dando de fato todo o respaldo, todo o apoio para a formação intelectual dos alunos. Se o orientador de fato estivesse cumprindo todas as funções que se espera de um orientador, eu acho que era uma não questão discutir, tudo bem. Então a participação dos autores, dos orientadores, é basicamente uma consequência natural do processo de acompanhamento que veio desde o começo. Só que eu acho que todos nós sabemos que isso está longe de ser a realidade. Nesse sentido, a gente cria então aquela polêmica. Orientadores que tiverem uma participação periférica, marginal, ou que eventualmente atrapalharam os alunos, compulsoriamente vão ser autores? Por mais que a gente ache que não, todos os alunos de pós-graduação que tiveram que enfrentar esse tipo de discussão acabaram ou perdendo ou se dando muito mal nessa história. E aqui entra um conceito absolutamente importante em ecologia comportamental que chama assimetria de perdas. Você vai para uma briga, você pode até dar um tapa, mas você sai totalmente destruído. Basicamente, eu indo lutar MMA com um cara muito maior que eu. A assimetria de perdas aqui é absolutamente óbvia e gritante. Eu posso até ir para a briga muito invocadinho, mas que eu vou sair de lá destruído é absolutamente correto. Então, são questões sobre ética profissional, cultura acadêmica, um monte de outras questões que são fundamentais para o desenvolvimento acadêmico e científico do Brasil e que precisam ser discutidas com clareza no âmbito da graduação, no âmbito da pós-graduação, que precisam ser institucionalizadas. A partir do momento que essas coisas forem institucionalizadas, que essas discussões começarem a ser amplas, a gente vai poder desenvolver, debater, discutir essas coisas. Por enquanto, esse tipo de discussão ou ele é inexistente, ou ele está restrito a focos isolados, as pessoas não se comunicam entre si. Mas ressalto, a gente vai ter um ambiente acadêmico muito mais saudável se a gente começar a discutir essas questões que estão longe de serem óbvias e que envolvem interesses realmente importantes. As atribuições de dinheiro da Bolsa de Produtividade, gente, são baseadas justamente nisso. Então, assim, existe uma série de pressões que, de alguma maneira, favorecem condutas antiéticas. Então, é super importante a gente estar de olho aberto para esse tipo de coisa, porque tem muito interesse envolvido. Talvez não interesses financeiros muito grandes, mas interesses em termos de pesquisa que podem compelir as pessoas a fazerem coisas não muito bonitas. Mais algum comentário? Outro assunto que eu queria falar sobre a autoria é o seguinte, é a terceira pergunta daqui de baixo, que é como eu assino o meu artigo. Isso é uma outra questão muito bacana, que poucas pessoas param para pensar e que a gente tem alguma liberdade para agir em cima disso. Quando a gente está buscando, eu não sei quantos de vocês já fizeram isso, colocam o nome de algum autor num buscador, se ele tem um nome absolutamente particular, único, com muitas consoantes, quase todos os trabalhos que você encontra pertencem àquele autor, é bem fácil encontrar. Entretanto, algumas vezes você pega Smith, John Smith, um nome absolutamente comum, aí saem milhões de trabalhos na área de educação, veterinária, patologia, 1 milhão de coisas, e é absolutamente impossível você achar quais são os trabalhos daquele cara. A mesma coisa pode acontecer conosco, as pessoas estão procurando os nossos trabalhos, estão procurando nominalmente a gente, mas a gente tem um nome que é relativamente comum, está cheio de homonímia, gente que tem nomes parecidos conosco, ou com iniciais parecidas, e aí a gente torna praticamente impossível a gente encontrar os trabalhos. Quando eu estava na coordenação da pós-graduação com o meu amigo Paulo, o que acontecia é que algumas vezes os colegas de departamento não preenchiam o relatório, o CAPS, ou não mantinham o Lattes atualizado. Então, para saber se aquelas pessoas publicaram ou não artigos, a gente tinha que entrar nos buscadores. Alguns deles tinham nomes super comuns, e aí saíam milhões de resultados, de modo que era impossível a gente saber qual artigo era ou não era da pessoa. Então gerava uma complicação danada. A mensagem principal aqui é que se você tem um nome que torna você o mais exclusivo possível, facilita com que as pessoas encontrem os seus trabalhos depois. E a gente pode, em princípio, jogar os nossos nomes para tentar ver quais são as combinações que tornam a gente o mais exclusivo possível. No
No meu laboratório eu ensino isso para os meus alunos assim que eles entram, e muitos deles fizeram pequenas alterações de modo a minimizar a quantidade de homonímios. Um exemplo mais clássico, eu tenho um aluno que chama Gustavo Requena Santos. Se ele assinasse Santos, GR Santos, ele teria alguma coisa aí na casa das centenas de homonímios. Seria basicamente impossível de encontrar qualquer trabalho dele. No momento em que ele passou a assinar Gustavo Santos Requena, alternando a ordem dos sobrenomes dele, GS Requena, ele passou a ser o único sujeito no planeta Terra com esse nome. Quando você coloca GS Requena, os únicos trabalhos que aparecem são os dele. Então ele passou de ser uma pessoa, um nome extremamente comum, impossível de achar, para um nome extremamente incomum, em que só tem ele. Eu tenho uma outra aluna costarriquenha, que o nome dela é Rosa Quesada Hidalgo. Se ela assinasse só Hidalgo, ela teria 1 milhão de homonímios. Se ela assinasse só Quesada, ela teria 1 milhão de homonímios. Mas assinando, como vários hispanohablantes fazem, que é Quesada tracinho Hidalgo, ela passa a ser exclusiva no mundo. Só ela tem esse nome, R. Quesada Hidalgo. Então agora a gente vai publicar o primeiro trabalho dela e ela está assinando desse jeito, de modo que ela se torna exclusiva. Algumas pessoas, como é o meu caso, eu não tenho nenhuma outra possibilidade. Meu nome é pura e simplesmente Glauco Machado. Então eu tenho que assinar G Machado, eu não tenho nenhuma outra possibilidade, a menos que eu inventasse um nome, coisa que eu não recomendo para vocês. Mas aqui eu quero fazer um parênteses e contar uma anedota absolutamente sensacional. Eu já tive uma aluna que inventou um nome, tudo bem? Isso é verdade, alguns de vocês inclusive talvez a conheçam. Ela é bem famosa na internet. O nome dela é Camila Zatz. Quem gosta de esmalte muito provavelmente conhece Camila. Camila é minha ex-aluna. Digitar a Camila Zatz, aparecem zilhões de páginas, ela dando entrevista em todos os lugares. Isso é a vida dela pós-mestrado. A Camila, o nome dela é Camila Gonçalves dos Santos, alguma coisa assim. Ela tinha um nome absolutamente comum no Brasil. E ela, desde o começo, ela achou que aquele nome lá, ela não ia ser reconhecida. E aí ela estava no início da graduação, ela fez graduação em Assis, eu não a conhecia. Desde o primeiro ano da graduação, ela falou assim, eu vou ser conhecida por outro nome. A minha pesquisadora favorita é a Maiana Zatz, uma professora que trabalha com genoma humano, tudo isso, lá na USP. Então agora vamos chamar Camila Zatz. E aí o e-mail dela era Camila Zatz, ela só assinava como Camila Zatz, tudo isso. E quando ela foi conversar comigo pedindo mestrado, eu achava que o nome dela era Camila Zatz. E aí ela falou, ah não, meu nome é esse aqui, é Camila Oliveira Santos, eu acho. Meu nome não é Zatz. Aí eu falei assim, como não? Ah, eu gosto muito da Maiana, eu mandei uma mensagem para ela disse que eu podia usar o sobrenome dela, eu estou usando. Então ela assinava como Camila Zatz, ela mandou trabalho em congresso, ela tem artigo publicado como Camila Zatz, até que ela começou a enfrentar o problema, que é típico aqui no Brasil, dela ter que provar que ela é a mesma. Porque no artigo científico estava assinado um nome, na carteira de identidade dela tinha outro. E aí ela se encheu tanto o saco daquela situação, que ela foi num programa, isso é sério, tá bom, gente? Ela foi no programa do Silvio Santos, ganhou 50 mil reais e comprou o sobrenome dela, Zatz. Então hoje ela é Camila Zatz Oliveira Santos. Então agora ela pode assinar qualquer artigo científico como Camila Zatz, porque ela comprou o direito de chamar isso. Tcharam! É uma história bizarra, mas só para mostrar para vocês que mesmo se vocês quiserem inventar um sobrenome, se depois vocês comprarem, vocês podem usar isso academicamente para serem exclusivos. Eu só não recomendo que vocês inventem e não comprem depois, porque vai ter um concurso que os caras vão dizer que você não é autor dos trabalhos que você publicou. Aqui no Brasil tudo é possível. Eu vi um caso de alguém que entrou com um recurso de homologação de concurso, alegando que o nome da pessoa era diferente do Lattes. A pessoa tinha casado. Ai meu Deus, tá vendo? Isso aí reforça aquela minha sensação de que tudo aqui no Brasil, você é mentiroso, canalha, trapaceiro até demonstrar o contrário. E aí aqui, num concurso como esse, afinal de contas, você tem que demonstrar tudo que está no seu currículo, né? Eu acho que isso aqui, parênteses, não tem nada a ver com redação científica, mas é uma bizarrice que deveria ser considerada ilegal.
Porque se alguém presume que você não é inocente, o ônus de mostrar que você é culpado é da pessoa. Por que eu tenho que mostrar que eu estou mentindo antes de qualquer acusação tenha sido feita a meu respeito? Por que diabos eu tenho que demonstrar o meu currículo inteiro por uma banca se eu não fui acusado de absolutamente nada de estar mentindo? Bizarro. Coisas do Brasil. Anyway, vale a pena pensar nisso. Dá uma olhada nos buscadores, eventualmente vocês vão achar algum nome que torna vocês mais exclusivos e aumenta a chance de vocês não serem confundidos com outros pesquisadores. E quando o caso e sobrenome é bem parecido com de um outro autor? Parecido, mas não igual. Não igual. Tudo bem. Sendo exclusivo não tem problema. Tem um Rzinho a mais, tem um N. Tudo bem. Um dos meus alunos chama Busato. Eu acho que existem 554 maneiras diferentes de escrever Busato. Um 2 E's e 2 T's, um Z e 2 T's, 2 E's e um T. Ele tem, se você for considerar Busato, tem muitas possibilidades, mas com 2 E's e 2 T's e as iniciais dele, ele é único. E o cara, ele também trabalha na mesma área. Aí eu fico imaginando assim, você pode ter alguma confusão. Pode. Infelizmente, eu tenho um homônimo que é CG Machado. Tem um C que eu não tenho, mas na hora que você publica lá, ele também é ecólogo, ele também é formado pela Unicamp, e aí quando vai digitar lá, aparece. E agora ainda apareceu um moleque desgraçado que também estuda ecologia na Unicamp, chama Glauco Machado, ainda disseram que parece comigo, cara. É uma coisa não. Tem um clone nesse planeta, cara. Na computação tem dois Luciano Silva, e os dois são pesquisadores, um trabalha em Mackenzie, São Paulo, o outro no Paraná, e assim, O tempo inteiro são confundidos. se você olhar, e as áreas até são parecidas assim, na computação gráfica, e é um problema, porque daí você tem que pegar o artigo. Tá vendo? Esses são problemas que, se você buscar ser exclusivo, não é simplesmente porque eu sou especial, é simplesmente porque tem esse tipo de problema. Alguém quer te achar e te encontra. Suponha, por exemplo, que eu quero te convidar para um congresso internacional num lugar muito bacana, pagar toda a sua estadia. Eu vou lá, encontro uma outra pessoa e convido outra pessoa porque eu errei o nome, cara. Assim, isso é terrível. Então, ser exclusivo nesse sentido aqui é muito bom e vale a pena prestar atenção. Se você tem a possibilidade de se tornar exclusivo, faça isso. Ou então, case com alguém que tem um nome bem bacana. Então compra. Ou então compra como a minha aluna Camila. Maravilha, gente. A gente vai fazer um intervalinho, volta 2h20 e na sequência eu vou falar... Não vou fazer intervalinho não, perdão. Vocês ainda estão acesos, eu vou terminar essa partezinha aqui, depois do intervalo eu vou mudar de assunto. Queria dar umas dicas finais, agora a gente já passou por todo o manuscrito aqui. Eu queria as dicas finais para a gente sair para o intervalo já com todas as lições de escrever um manuscrito na cabeça. A gente já falou sobre isso antes, que é aquele distanciamento. Depois que você terminou de escrever uma primeira versão do manuscrito, supondo que você ainda tem tempo, que o coordenador da pós-graduação, o seu orientador, não está fungando no seu cangote, larga aquele manuscrito um tempo. 2 dias, 3 dias, 1 semana. Esquece dele para você ganhar aquele distanciamento saudável do texto que você escreveu. Quando você voltar a ler, eu vou sugerir que você faça 3 leituras. Na primeira leitura, que é a mais geral, é como se a gente estivesse fazendo um polimento. No primeiro é como se o nosso texto estivesse com arestas bem grosseiras. Então a gente vai fazer um polimento bem grosseiro nele. A gente vai ver se esse texto está organizado, se o nosso triângulo invertido na introdução está claro, se o triângulo da discussão está bacana. A gente vai olhar para a estrutura macroscópica desse trabalho. A gente vai dar uma olhada assim, na material e métodos, né, e no resultado que tem divisão de tópicos, se esses tópicos fazem sentido, se não tem nenhuma intrusão demoníaca, coisa que a gente pode reorganizar. E você vai se perguntar se depois de ler esse manuscrito de ponta a ponta, depois de ter ficado 1 semana longe dele, se a mensagem está clara. O meu objetivo era esse, eu encontrei isso, eu concluo isso. A mensagem está clara? Legal. E aí você vai fazer todas as mudanças necessárias para fazer esses ajustes nessa primeira leitura. Numa segunda leitura, você vai fazer agora um polimento que é um pouco mais fino do que na primeira. Você vai ver se tem repetição de informação em diferentes partes do texto para tornar o seu artigo mais enxuto. E a gente vai tentar eliminar frases ou parágrafos que contêm informações irrelevantes. Aqui,
eu sempre lanço um desafio bem bacana para os meus alunos e eu me imponho esse desafio, que é o seguinte: suponha que a revista na qual eu estou querendo publicar, ela me deu um limite de 10.000 palavras para escrever o meu trabalho. Ok. O meu trabalho tem 8.500, ele cabe folgado dentro do limite da revista. Ok. Então, em princípio, eu não deveria estar preocupado muito com o quanto que eu estou falando ali dentro. Mas no momento que eu relaxo, eu posso me dar o luxo de ser prolixo ou ser redundante desnecessariamente. E eu quero que o meu artigo esteja sequinho, que ele seja bem direto, bem focado. Então, o que a gente brinca no laboratório? Depois da primeira versão, independentemente se o artigo está ou não está dentro do limite da revista, a gente se impõe o desafio de reduzi-lo em 10%. Então, nesse caso aqui, meu artigo está com 8.500 palavras, eu preciso tirar 850 palavras dele. Eu me auto-imponho esse desafio. E no momento que eu me auto-imponho esse desafio, o que acontece? Eu começo a ser muito mais crítico em relação a cada palavrinha que eu coloquei no meu trabalho. Será que isso é realmente necessário? Ah, não, mas essa frase não está dizendo muito. Essa frase podia ser reduzida. Essa parte aqui é desnecessária. E eu começo a limar. Então eu vou tirando toda a gordurinha desnecessária que está dentro do meu manuscrito e eu vou tornando ele cada vez mais claro, mais direto e mais objetivo. Ao me impor esse auto-desafio, portanto, o produto final é um produto que tem provavelmente uma leitura. Nenhum revisor vai poder dizer que tem redundância ou coisas desnecessárias, porque eu me auto-impus esse desafio de cortar. Vale a pena. Nessa outra leitura, vale a pena também uma coisa que eu estou colocando, chamar a atenção para uma coisa que eu estou colocando em vermelho aqui, ó, que texto longo, complexo, com frases complicadas e palavras incomuns, eles não demonstram erudição, pelo menos na área de ecologia. Eles, ao contrário, indicam que você não sabe se comunicar para uma audiência muito ampla. Aquele trabalho ali é para você se comunicar. Para você se comunicar bem, as pessoas precisam entender o que você está falando. No momento em que você começa a dar uma de Camões ali, sinto muito, você está perdendo muito na sua audiência. Na última leitura, que é a terceira que você pode fazer logo na sequência, agora você vai dar uma polida em detalhes mais finos. Chaca todos os valores numéricos, eventualmente datas, equações, símbolos, citações das tabelas, e dá uma conferida se todas as referências que estão citadas no texto estão na referência e vice-versa. Checa também a formatação do teu manuscrito. Depois dessas 3 leituras, supostamente, aquilo ali é o melhor que você pode fazer no primeiro momento. Significa que acabou? Não. Tendo tempo agora, seria sensacional. Aquilo é o melhor que você conseguiu fazer, está detalhado, está bonitinho. Agora aquele manuscrito está pronto para ser lido pelos outros. Buscar a crítica dos pares nesse momento aqui é absolutamente crucial, porque a gente já falou sobre isso aqui ao longo desse curso. Outras pessoas têm uma perspectiva completamente diferente e enxergam problemas que a gente não está enxergando no nosso trabalho. Além disso, elas podem aportar ideias novas, sugestões interessantes e melhorar muito a qualidade do nosso texto, do nosso trabalho, do nosso projeto como um todo. Então, uma coisa super importante é, depois dessa terceira leitura, busque a crítica dos pares. Não fuja da crítica, abrace a crítica. E aí, para finalizar, então, antes do intervalo, as últimas dicas que eu queria deixar para você é: leia bastante aqueles 280 artigos, eu espero que fique impregnado na cabeça de vocês. Escreva bastante, a ideia do Turbo Writing lá, escrever 30 minutinhos por dia para manter exercitado também é super importante. Escreva com calma, escrever com pressa não funciona, e pensa no que você está escrevendo. A melhor maneira de você depois aferir se o que você escreveu faz sentido antes de passar para os outros é ler o seu texto em voz alta. Isso é muito bacana, porque ao ler em voz alta você escuta o que você está escrevendo, e se aquilo lá não estiver soando bem aos seus ouvidos ou não estiver fazendo sentido, se nem você mesmo que escreveu entende, é certeza absoluta que os outros não vão entender também. Busque sempre o comentário dos pares, e não basta simplesmente buscar o comentário dos pares, mas ser refratário às críticas e dizer: esse sujeito não entendeu o que eu escrevi porque ele é um idiota. Ao buscar o comentário dos pares, você precisa ter humildade para aceitar as críticas e fazer o maior esforço possível, um esforço legítimo, para tentar melhorar o seu texto. Tudo que as pessoas disserem que não entenderam, tenta escrever de outro jeito, tenta ser mais claro, reestrutura o texto.
todas as sugestões que as pessoas derem, pare e pensa na validade daquilo ali. Eu não estou dizendo para aceitar todas as críticas e todas as sugestões de maneira acrítica. Algumas críticas vão ser cretinas, outras sugestões vão ser inúteis. Vai caber a você ter senso crítico para saber o que presta e o que não presta. Mas a partir do momento que você diz que alguma coisa presta, se esforça legitimamente para tentar incorporar aquilo para fazer o seu texto melhorar. Tudo bem? Agora sim a gente pode fazer um intervalinho e a gente volta 2h30.